Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. A ideia aqui é basicamente mostrar, né, uma aplicação aí do sensor de temperatura TMP36. Bom, além disso, né, de mostrar uma aplicação do sensor de temperatura, falar um pouquinho sobre esse sensor de temperatura, aproveitar a oportunidade de falar sobre comparador de tensão. O que é um comparador de tensão analógico? Né, a gente vai usar aqui o LM393 e junto com esse pacote a gente está usando aqui o Tinkercad, né? O Tinkercad é uma ferramenta gratuita web, né, de programação, serve para, né, tanto montar circuitos programáveis com o Arduino quanto circuitos analógicos aí usando componentes analógicos e também componentes discretos digitais, como portas, flip-flops, registradores, amplificadores operacionais, LEDs, resistores, né, circuitos no geral. Então é um software bem interativo, fácil de utilizar, né, feito aí para pessoas que estão num processo de aprendizagem, explorando aí elétrica, eletrônica, programação, pequenos projetos. Então realmente é uma ferramenta muito boa, muito interativa e bem didática. Bom, então a ideia é aplicar o sensor TMP36. Bom, o que é o sensor TMP36? Eu tô com o datasheet dele aberto aqui, ó. Esse sensor, ele vamos dizer, é um primo próximo aí do LM35. O LM35, um sensor aí bem utilizado, né, bem consolidado na literatura e em aplicações em projetos, porque é barato, fácil de utilizar, né, bem simples de utilizar, tem boa precisão e tem um range aí, uma faixa de temperatura bem aceitável. Então eu estou com o datasheet, né, a folha de dados do do TMP 36. Na verdade, a Analog Device foi onde eu busquei aqui esse datasheet. Esse fabricante de semicondutores, ele basicamente fabrica o TMP 35, 36 e 37. Veja que nesse caso aqui, ó, a alimentação ela varia de 2.7 a 5.5 volts. Então eu tenho aqui uma faixa estreita de alimentação. Eu tenho aqui um fator de escala de 10 mV por grau Celsius para o TMP 35 e o TMP 36. O TMP 37, ó, já tem 20 volts por grau Celsius. Então quer dizer que para cada grau que o sensor estiver medindo, ele vai excursionar na sua saída 10 mV. Ele tem uma linearidade de mais ou menos meio grau, né? Trabalha aí numa faixa especificada para entre menos 40 e mais 125 graus, né? Operando até 150 graus. Então o sensor aí para aplicações de baixa temperatura, né, tanto positivo quanto negativo, um sensor de baixo custo, de fácil utilização e com uma faixa significativa aí de medições para aplicações aí na baixa temperatura. Aqui, né, a gente tem aqui os três tipos de encapsulamentos. O encapsulamento SMD, né, esse SOT 23. Um outro encapsulamento SMD, que é o SOIC, né, N. E também a gente tem a versão dele DIP, né, a versão TO92, a versão PTH, que é de montagem sobre furos, né? Parece aqueles transistores de baixa potência, onde a gente tem 3 pinos, né? Então é basicamente esse aqui que a gente vai utilizar lá no Tinkercad. Então basicamente o sensor de temperatura, ele nos oferece aqui algumas curvas. A curva que mais interessa é essa curva aqui. Eu vou até dar um zoom aqui na imagem para ficar mais fácil de visualizar. Veja, a gente tem aqui 3 curvas, a curva A, B e C, né? TMP 35, TMP 36, TMP 37. Então o A é o 35, o B é o 36 e o C o 37. Como a gente está usando o 36, ó, veja que a curva, né, ou
o gráfico que representa ele, porque acaba sendo uma reta, né? A resposta é linear e isso é ótimo, né? A tensão de saída em relação à temperatura medida tem uma resposta linear. Então veja que se a gente pegar aqui 0 graus, ó, a gente tem mais ou menos na saída 0,5 volts ou 500 milivolts. Então ele se difere aí do LM35. Eu estou citando o exemplo do LM35, que é um dos sensores mais comuns utilizados nessas aplicações de baixa temperatura, né, em aplicações em que a gente faz projetos com eletrônica. Né? Então o LM35 em 0 graus Celsius ele excursiona 0 volts, né, teoricamente. Nesse caso aqui, com 0 graus Celsius, o sensor TMP36 está excursionando aproximadamente meio volt ou 500 milivolts, né? Então, além, né, esse gráfico praticamente é a parte mais importante. E tem uma tabelinha aqui embaixo também, interessante, ó, que ela mostra, ela faz um resumo, né? O TMP35, ele não tem offset, né? O TMP37 também não tem offset. Então, 0 graus Celsius eu tenho 0 volts. O TMP36 eu já tenho meio volt, que é justamente o que a gente viu no gráfico. Né? Então, se eu estiver medindo 100 graus daria 1 volt, né? 10 milivolts por grau Celsius. Então seria 10 mil vezes 100. Né? 10 mil vezes 100 daria 1. Né? 1 mais meio de offset, nós temos 1,5. Então com 100 graus Celsius eu vou estar indicando 1,5 volts. Então basta considerar a referência em meio e ir somando 10 mil por grau Celsius para a gente ter aí o valor de temperatura. Ó, a 25 graus Celsius com o TMP35, o sensor vai estar excursionando 250 milivolts. Com o TMP37, como ele é 20 volts por grau Celsius, vai estar excursionando na sua saída 500 milivolts. E o TMP36, 25 mil vezes 10 mil daria 250 milivolts. 250 milivolts mais meio, né, mais 500 mil, vai me oferecer aqui 750 milivolts de sinal. Então, basicamente, esse é o sensor de temperatura que a gente vai utilizar nessa rápida montagem aqui, ilustrando a aplicação do sensor de temperatura com comparador. E o comparador de tensão que a gente está usando? O comparador de tensão é basicamente o LM393, que é um comparador de tensão bem comum aí, bem conceituado, né, e consolidado tanto comercialmente quanto na literatura. Isso aqui é uma família, né, de comparadores. Mas um detalhe importante, ó, só para a gente começar a simulação, né, que é o que interessa, é que são 2 comparadores e um chip apenas. Além de ser 2 comparadores, nós temos aqui uma larga faixa de alimentação de 2 a 36, né? E eu tenho que lembrar que esse comparador, aqui a gente tem um diagrama representativo, né, do esquemático. É claro, isso aqui é um resumo, né? Lá dentro o arranjo é até maior. A gente tem que lembrar que a saída do comparador ela é open collector ou coletor aberto. Veja, eu tenho o coletor desse transistor Q16, saída, né? O coletor ligado no pino de saída. Não tem mais nada ligado no pino de saída. Então, eu tenho que lembrar que uma saída coletor aberto é uma saída em que eu tenho, né, quando o sinal vale 0, quando eu vou excursionar 0 ou menos VCC, lembrando que o comparador de tensão, a gente tem praticamente 2 valores binários possíveis na saída, mais VCC e menos VCC, que são os valores da barra de alimentação, né? Quando a gente tem menos VCC, a gente vai ter basicamente o terra, o ground, veja, transistor saturado, ele vai estar conduzindo e esse terra vai aparecer na saída. E quando eu tenho nível lógico 1, né, na saída, na verdade o transistor vai estar em corte e a saída vai estar em alta impedância. A saída vai estar flutuando, né? Ela vai estar desconectada do terra. Então a gente tem apenas 2 condições numa saída open collector, né, ou coletor aberto, né? 0, né, ground GND, ou saída flutuando, alta impedância, né, sem referência do circuito.
Então, essa informação é importante. Vou vir aqui para o circuito. Eu já tinha montado, né? Porque a gente levaria muito tempo para montar. O objetivo desse vídeo não é esse. O objetivo é basicamente falar um pouquinho, explicar as conexões e mostrar simulando, né? Mas eu basicamente já tinha feito toda a montagem. Eu vou tirar aqui da simulação e vou comentar. Veja, o sensor está aqui, ó, o TMP. Eu tenho 3 pinos. Esse pino é de alimentação, esse pino é a saída do sinal de tensão referente à temperatura medida. Esse pino é o GND, é o terra. Eu estou alimentando aqui, eu ajustei 5 volts nessa fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação eu alimentei os barramentos, ó, esses barramentos do protoboard. Aqui eu alimentei com 5 e o barramento de cima aqui eu alimentei com 0, com o GND da minha fonte de alimentação. Eu puxei 5 volts para o pino 1 para alimentar o sensor, e o pino 3 eu estou derivando o terra, né? Por quê? Porque esse sensor tem que ser alimentado, né, com uma tensão dentro daquela faixa que está no datasheet. Então a gente vai alimentar com 5 volts. E o pino do meio é o pino que excursiona o sinal de saída. Veja que esse sinal de saída, ó, esse pino aqui, ó, eu estou derivando por um voltímetro. Esse voltímetro ele está pegando um sinal do terra, ó, veja, o negativo do voltímetro está no terra e o positivo está na saída do sensor, né? Eu coloquei cores diferentes aqui nos fios, né? Se você clicar no fio, você pode vir aqui e colocar a cor que você quiser. Eu coloquei cores diferentes para identificar o que é 5 volts vermelho, o que é 0 volts preto, né? O que é instrumento de medição, eu coloquei fios verdes. E o que não é nenhuma dessas outras opções, eu coloquei laranjado, né, para também não virar um carnaval aqui de cores. Beleza. Então, esse voltímetro aqui, ó, esse voltímetro está medindo a tensão de saída do sensor. Beleza. Além desse sensor, veja que na saída eu tenho um sinal indo para o LM393. Para qual pino do LM393? Para o pino 2. Bom, por que ele está indo para o pino 2? Se eu vier aqui, ó, vou dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Se eu observar aqui, ó, pino 2, entrada não inversora, quer dizer, entrada inversora. Pino 3, entrada não inversora. E pino 1, a saída. Esse circuito integrado tem 2 comparadores, mas eu estou usando só um dos comparadores. Pino 8 é 5 volts e pino 4 terra. Então, voltando aqui, ó, para o circuito, veja que eu tenho no pino 8, ó, pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os próprios pinos aqui desse componente no Tinkercad, ele já tem um nome que facilita muito aqui para a gente fazer as conexões. Então, o pino 8, ó, 5 volts, e o pino 4 eu liguei no terra. Então, eu alimentei o LM393, o meu comparador de tensão. Né? O sinal do sensor, ó, ele está indo na entrada inversora. E na entrada não inversora, que é o pino 3? Do pino 3, ó, eu estou derivando desse potenciômetro. Esse potenciômetro aqui, né, poderia ser um trim-pot, poderia ser um resistor ajustável de baixa potência, né? Por quê? Porque o objetivo aqui é mostrar, né, uma simples aplicação do sensor de temperatura, né, atuando, acionando um buzzer e um LED, indicando que a temperatura específica alcançou, né, ou foi alcançada, né? Que essa mesma filosofia nós poderíamos montar aí um termostato, né, um termostato eletrônico com várias temperaturas. Eu poderia usar um comparador de tensão para cada saída, né? Em cada saída eu poderia ligar um relé eletromecânico, sei lá, um triac, se eu for trabalhar com corrente alternada, um transistor, né, para eu chavear um sinal PNP ou NPN, um sinal de 5, de 12, enfim, né? Isso são detalhes que podem ser agregados no projeto. Mas a ideia aqui foi simplesmente mostrar, né, que eu estou pegando o sensor de temperatura, medindo temperatura, e esse sensor está convertendo isso em tensão, 10 milivolts por grau Celsius, mais meio volt, que é o sinal, né, de referência dele.
eu estou jogando isso na entrada inversora do comparador. E esse sinal está sendo comparado com o sinal de referência, que está ligado no pino 3. Esse sinal de referência que está ligado no pino 3 está vindo de um potenciômetro, que poderia ser um trim-pot, poderia ser um outro resistor variável, né? Então, veja que o potenciômetro eu alimentei ele com 0 de um lado e alimentei ele do outro lado com um sinal que vem de um divisor de tensão. Veja, eu estou pegando 5 volts, passando no resistor, do resistor vindo para o potenciômetro, fechando para o terra. Se eu der 2 cliques aqui, ó, o potenciômetro ele está com uma resistência de 20, né, de 20 kΩ. E o resistor, se eu der 2 cliques, o resistor está com uma resistência de 30 kΩ. Então, eu basicamente, né, tenho um divisor de tensão de 30 e 20. Então, se eu tivesse 10 volts aqui, né, eu teria esse percentual, né, distribuído. Se tivesse 20, 30, 40, nesse caso aqui é 5. Então, se é 5, eu coloquei esses valores para simplificar. Se eu tenho 30 e 20, 3 volts vai ficar nesse resistor e 2 volts vai ficar em cima do potenciômetro. Porém, esse ajuste aqui do potenciômetro, né, esse pino de ajuste aqui, vai me possibilitar ajustar essa tensão de 0 até 2 volts. Né? A tensão entre as extremidades do potenciômetro é 2. Porém, a tensão de saída do pino central, ela vai ser definida pelo ajuste que eu promover aqui no potenciômetro. Então, esse potenciômetro vai me possibilitar um ajuste de referência para o meu comparador de tensão. O que o meu comparador de tensão vai fazer? Vai comparar a tensão dessa entrada com a tensão dessa entrada. Se a tensão do sensor for maior que a tensão do potenciômetro, a saída vai para 0. Se a tensão do sensor for menor que a tensão do potenciômetro, a saída vai para 1. Porém, eu tenho que lembrar que a saída, né, por ser coletor aberto, que é o pino 1 aqui, ó, ela é invertida. Veja que aqui do pino 1 eu estou levando um fio aonde? No negativo do buzzer e ao mesmo tempo no negativo do LED, né? E o positivo do buzzer está ligado direto no 5 e o positivo do LED, ó, está ligado no resistor para os 5 volts. Lembrando que o LED precisa de uma resistência, né, em série para limitar a corrente dele, né? Então, basicamente, quando a tensão do TMP36 for maior que o potenciômetro, a tensão ajustada pelo potenciômetro, quer dizer que eu alcancei o valor de temperatura desejado e a saída vai para 0. Esse 0 é o ground, é o GND. Esse GND, ó, vai aparecer aqui no negativo do buzzer e no negativo do LED. Vai acionar o buzzer, vai acionar o LED. Ok? Né? Se eu quisesse acionar o buzzer e o LED com sinal positivo, eu teria que usar, né, um circuito com transistor para poder, né, possibilitar o acionamento de 5 volts para as cargas, né, para os elementos de saída, ou usar um comparador de tensão que não fosse open collector, né, que fosse comum, né, possibilitando excursionar 0 ou 1. Nesse caso aqui, vale lembrar que esse comparador de tensão, ele excursiona 0, que é terra, ou excursiona nada, né, que seria a alta impedância. O pino fica flutuando, né, eu não consigo excursionar 5 volts. Então, basicamente é isso. Agora eu vou vir aqui, ó, vou simular, vou colocar para simular. Esse ajuste aqui, ó, ele vai variar, né? Ele vai variar aqui, ó, de 2, aqui nesse caso está dando 2.2. Eu vou tirar da simulação aqui só para eu confirmar, ó, 20K, perfeito, e aqui 30K. Eu vou confirmar a alimentação da fonte, ó, a alimentação da fonte na verdade é 5 volts, né? Eu tinha alterado essa alimentação. Então vou colocar novamente aqui. Então esse ajuste aqui, ó, eu vou fazer considerando que eu quero que o buzzer aciona e que o LED indique alta temperatura quando eu alcançar 100 graus. Bom, o que é 100 graus? 100 vezes 10 mil, 10 mil é 0,01. 0,01 vezes 100 vai me dar, né, 1 volt.
1 volt mais 0,5, que é o offset do sensor, vai dar 1,5. Então tem que ajustar 1,5. Eu vou vir aqui, ó, esse voltímetro está medindo a tensão do terra, desse pino central para o terra. E esse voltímetro está medindo a tensão de saída do sensor. Veja que o sensor está excursionando 750 milivolts, né? Então, basicamente, a temperatura aqui é 25 graus. Ó. Se eu clicar aqui, ó, veja, é uma temperatura de 25 graus, isso mesmo. 25 vezes 10 mil daria 250 milivolts. 250 mais meio de offset está me dando aí aproximadamente 750 mili. Né? Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou ajustar para 1.5, o valor mais próximo que eu consigo aqui nesse ajuste é 1.52. Então ajustei aqui, ó, na entrada não inversora 1.52. Quando essa tensão alcançar um valor maior que 1.52, quer dizer que a temperatura chegou em 150 graus e aí a saída vai ser comutada para 0, ligando o buzzer e o LED, né? Vale lembrar que se a entrada inversora for maior que a não inversora, a saída é em saturação negativa. Nesse caso aqui, como o comparador é alimentado com 0 e 5, eu vou ter 0, né? GND. Se a entrada não inversora for maior que a inversora, saída com saturação positiva. Nesse caso aqui, saturação positiva seria 5, mas é um circuito coletor aberto, né? Então a saída vai ficar em alta impedância. Então, se eu for aumentando aqui, ó, vou aumentar a tela aqui. Se eu for aumentando esse valor, vou clicar aqui em cima do sensor, ó, a tensão de saída vai sendo aumentada, ó. Se eu chegar a 1 volt, o que é 1 volt? Bom, 50, aqui está indicando 52 graus, né? Por que 52 graus? Porque 52 vezes 10 mili, né, vai me dar 520 mili, mais considerando aí o 0,5, né? Então nós vamos ter aproximadamente 1 volt. Se eu continuar aumentando, ó, a hora que eu chegar aqui em 100, veja, ó, cheguei em 100. Tá com 1.51, ainda é menor que 1.52, né? Então um pouquinho a mais, ó, que 100. Um pouquinho a mais que 100 é suficiente para ligar o buzzer, né? No caso aqui eu não sei se está nítido aí o barulho, né? Esse som aí que parece um ruído emitido aqui na simulação do Tinkercad, e o LED acendeu. Se a temperatura voltar a cair, o LED apaga e o buzzer apaga. Então, né, eu poderia definir qualquer valor. Se eu vier aqui e alterar, vamos supor, se eu quiser alterar para 1 volt, né? Ó, vou vir aqui e vou alterar para aproximadamente 1 volt, né? Então agora o meu ajuste de temperatura vai ser 50 graus, né? Então se eu voltar aqui, ó, para ele desligar o buzzer, né, eu tenho que estar com a temperatura menor que 50. Ó, de 47 aqui, ó, abaixo de 50, eu tenho, né, a saída comutada para alta impedância, desligando o LED e o buzzer. Então isso aqui é só um exemplo, né? Como eu mencionei, eu poderia usar um único sensor, jogando sinal para vários comparadores, e cada comparador ter uma saída, e nessa saída eu usar um dispositivo de interface com um transistor, com um tiristor, com um relé eletromecânico, com um optacoplador, garantindo que eu pudesse fazer vários ajustes de set point aqui de temperatura, né? Então poderia funcionar como um termostato eletrônico, né? Então basicamente é isso, né? Faça a montagem em você mesmo, passo a passo. Eu acho que vale muito a pena você fazer todas as etapas, né, da montagem, e adicionar outras coisas caso você queira, como lâmpada, motor, né, ou adicionar utilizar, né, o outro comparador de tensão aqui, né, com um outro potenciômetro, ajustando outro set point de temperatura para que seja possível ter mais de uma saída. Ok? Bom, eu fico por aqui, né? Já estendi muito. Eu espero que essas informações desse vídeo tenham sido úteis e possa lhe ajudar a explorar, né, esses circuitos analógicos de eletrônica, né, e contribuir aí com os seus estudos. Beleza? Um forte abraço aí
Bons estudos e até a próxima.